nós vamos tratar sobre o atraso das partes e também do juízo. Quais são as consequências disso? O que pode ser feito? O que pode ser utilizado para poder tentar resolver um problema? O que pode ser ponderado pelo juiz e pelas partes? Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse momento, para variar. Compartilhar a tela com vocês aqui, tá certo? Então, o primeiro ponto que a gente aborda é que as leis processuais, de uma forma geral, elas dão uma elas dão uma certa importância para a pontualidade, e não poderia ser diferente, principalmente na justiça do trabalho, porque pense, uma pauta longa, se todo mundo começar a atrasar e os juízes começar a dar concessões reiteradas a um ou a outro, vira uma bagunça. E sempre que na justiça a gente sabe, tudo que tem precedente pode ser utilizado para uma causa futura. Então, o juiz, porque a própria lei determina, e assim também entende o TST, porque a lei, na verdade, não disciplina nenhuma concessão de prazo, no caso de atraso das partes para audiência, e o TST também entende isso, inclusive tem uma OJ que nós vamos ver aqui, é que não pode, na verdade, ficar dando concessões sem nenhuma regra, sem nenhuma ponderação. Então, a gente vai ver exatamente isso nesse momento, certo? Para que você tenha a habilidade de se utilizar das melhores técnicas diante do seu caso. Seja você réu, seja você reclamado, seja você reclamante, e esteja você na condição de quem quer exigir uma punição ou na condição daquele que está sofrendo a punição e que quer reverter a situação, certo? Então, é importante que a gente relembre que ao juiz pertence o comando da audiência, não cabendo concessões infundadas a qualquer das partes. Veja bem, sempre que a gente fala sobre comando, quem está no comando, ele realmente tem que demonstrar que ele tem autoridade. E por isso o juiz ele não pode ficar dando concessões com base na solicitação de quem quer que seja. Isso por quê? Porque se eu dou uma concessão para A, daqui a pouco B quer, depois C, depois D, e chega uma hora que isso perde o controle. Então, quando qualquer pessoa está na condição de comando de qualquer que seja a situação, e na audiência é mais importante ainda frisar que não poderia ser diferente. Se o juiz ele perdeu o controle da audiência, dando concessões, o que ele vai conseguir controlar depois dali? Na hora que o nervosismo aflorar das partes, por exemplo, como controlar? Como controlar as exigências de uma das partes quando você dá uma concessão ou quando o outro pediu você não dá? Então, são essas coisas que o juiz ele deve ponderar. E você, enquanto advogado, você está na audiência, você tem que ficar atento para que o juiz não dê concessão sem fundamentação para outra parte. Agora, é claro, se a concessão é para você, você fica ali caladinho, vai solicitando com a voz mansa, até que o juiz ele possa, de certa forma, te ajudar. O que não acontece, ou pelo menos não deveria acontecer. Mas, quando nós aqui estamos na situação de precisando de um pouco de misericórdia, não tem jeito. Você vai ter que realmente lutar por isso. Afinal de contas, você está lutando pelo direito do seu cliente. Se acontece um atraso do seu cliente ou o que quer que seja, você tem que tentar reverter a situação, mas tem coisas que não dá para fazer milagre, o seu cliente ele tem que saber disso. É por isso que, por exemplo, quando a gente fala sobre atraso das partes, é importante que você, quando você está nos atos preparatórios, nós falamos lá na aula de preparação para a audiência, que você deve cientificar ao seu cliente, dando todas as informações para ele, não é isso que nós falamos lá? Envia um e-mail, no dia que você tiver conhecimento de que foi designada a audiência, envia um e-mail para ele, envia uma mensagem no WhatsApp, pede para que ele confirme, tanto no e-mail como no WhatsApp, de que ele recebeu a mensagem, que ele está ciente e já pede para ele deixar agendado, informando que você não entrará em contato para relembrar ele da audiência. Por quê? Para que ele chame responsabilidade para si. Porque se você deixar vazão para ele pensar que quando chegar próximo à audiência você vai ligar para ele para avisar, ele vai descansar e vai dizer, o advogado me liga. E ainda que você ligue, como eu sempre aconselho, claro que a gente deve ligar. Eu sempre boto um alarme no meu celular para um dia antes, 2 horas antes da audiência, para poder falar com o cliente, para ele se preparar para falar com a testemunha. Mas quando a gente faz isso, o cliente ele já vai ligar.
Ele vai ligar na semana, já vai dizer, olha, tal testemunha está certo, ou então a testemunha desistiu, alguma coisa ele vai te avisar para você pensar numa estratégia diferente. Então, diante da nossa demanda diária, talvez para você que está realmente começando, você tem pouca demanda, mas eu posso dizer para você, em pouco tempo você vai ter muita demanda, principalmente na seara trabalhista, que é uma das searas que mais tem demanda. Tanto é que tem audiência todos os dias, uma pilha de audiência os juízes têm. Então, chega um momento que você não tem tempo para todos os dias estar ligando para um e para outro cliente, informando. É claro que a gente faz isso. Mas você não pode dar brecha a deixar com que ele pense isso, porque senão depois ele te culpa. Ele vai dizer que ele não compareceu porque você não ligou, você disse que ia ligar ou porque você deixou em aberto. Então, já avisa que você não vai ligar. Um dia antes, você liga para ele. Se você não tiver contato, você liga para ele um dia antes para poder relembrar da audiência. Tá certo? Então, vamos lá, meus amigos. O que acontece? No TST, falando sobre concessões, por exemplo, nesse caso específico, no caso de atraso das partes, o TST ele tem uma orientação jurisprudencial de número 245 da SDI 1, lá do TST, que diz o seguinte: inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte à audiência. Ou seja, se você chegou para a audiência, a parte atrasou, você já pede a aplicação da revelia. Ainda que o advogado diga, não, tá estacionando o carro, tá subindo, não importa. Aí é problema dele. E problema do juiz se ele vai requerer ou não. Se o juiz disser, não, doutor, ele está vindo e tal, não importa. Você diz, excelência, então, por favor, faça constar em ata que eu estou requerendo a aplicação da OJ 245 do TST, da SDI1 do TST, por gentileza. Pronto, o juiz vai constar em ata, tudo certo, porque futuramente você pode arguir isso em face de recurso, se a sentença vier negativa, ou se um ponto ou outro ali tiver um problema, você pode arguir isso. Para que isso? Para que seja declarada a revelia, não seja aceita a contestação, e tudo isso você pode arguir nesse caso com fundamento na OJ 245 da SDI 1 do TST, ok? Você não pode esquecer. Atrasou, você pede a aplicação da OJ 245 da SDI 1 do TST, ok? Mas é o seguinte, em caso de atraso da parte, o que o juiz deve fazer? Você arguiu a SDI 1, a outra parte atrasou, seja reclamante ou reclamada, você vai arguir, e aí se a outra parte for reclamante, o juiz ele vai arquivar o processo. Vai arquivar o processo, condenar em custos. No caso, se ele quiser propor uma nova demanda contra a empresa, ele tem que pagar as custas, porque é isso que a CLT, a reforma da CLT, fez constar. Nesse caso, para o reclamante propor uma nova demanda contra esta reclamada, ele tem que pagar as custas, porque antes não tinha isso. Então, na verdade, tudo que é frouxo demais, as pessoas não estão nem aí. O reclamante faltava, quem chateava, na verdade, era o advogado, porque fez todo o trabalho, foi para a audiência, ele não foi, aí vai atrasar mais, enfim. E se atrasa o processo dele, atrasa também o seu pagamento, que como normalmente as ações trabalhistas nós cobramos com cláusula de êxito, só recebe se ganhar. No final, então, você tem que fazer de tudo para que o seu cliente esteja. Então, agora você tem mais um argumento para dizer para ele: não falte, não atrase, senão o processo é arquivado e o prejuízo é grande. E se for reclamada, aplicação dos efeitos da revelia e confissão as matérias de fato, no caso da reclamada, certo? O que acontece? Então, assim, se a parte atrasou muito, o juiz, é claro, ele vai observar as circunstâncias de caso a caso, claro que ponderando com base no princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, um pouco de bom senso é sempre de bom tamanho. Então, assim, se houve uma questão de força maior, por exemplo, teve uma tempestade, uma chuva forte na cidade, como uma certa feita aconteceu aqui em Salvador, em 2019, salvo engano. Aqui em Salvador quase não chove, mas dessa vez choveu tanto que o local onde fica a Justiça do Trabalho hoje
está para fazer uma mudança, mas aonde fica hoje é no centro da cidade, só que é na cidade baixa, perto do mar. Então, assim, a chuva, como foi muita chuva, acabou que alagou tudo, ninguém passava para lugar nenhum. Então, aí é um caso de se ponderar, porque até os juízes tiveram o trabalho de chegar, os advogados tiveram o trabalho de chegar, então as audiências até foram adiadas, porque não tinha condição. As pessoas não tinham como chegar. Os poucos advogados que conseguiram chegar, ou serventuários que conseguiram chegar, foi porque deixaram o carro no local distante e foram andando. E pense, a água estava batendo no joelho. Os advogados todos chegando molhado na audiência. Então, assim, eu lembro que nós, na época, eu fazia parte de um grupo de advogados trabalhistas aqui da região, então todo mundo comentou lá e foi e avisou nas varas que o advogado não estava conseguindo chegar, enfim, acabou que as audiências, a maioria delas foram adiadas. Então, assim, no caso de um atraso, ainda que seja menos que isso, mas aconteceu um caso, caiu uma árvore no meio da rua e está atrapalhando o acesso que a parte usaria para chegar. A parte está vindo de ônibus, o acesso que ela teria para chegar seria bem no local onde caiu a árvore. Então, essa parte atrasou. É justificável? É. A parte passou mal. Ela teve um problema, passou mal na rua, teve que ser hospitalizada de última hora, foi para o médico, teve um acidente de carro. Enfim, várias coisas podem acontecer, casos de força maior, que se justifica e que o juiz ele pode ponderar, não atrasou um pouco, ele bateu o carro, teve que pegar o contato da pessoa, mas assim, alguns atrasos inexplicáveis, como por exemplo, atraso por conta de trânsito. Ah, o trânsito estava intenso. Isso aí não cabe, porque você tem que ponderar antes. Hoje a gente tem aplicativos. Se você pegar esses aplicativos de tráfego na cidade, de mapa da cidade, né, como o Google Maps, o Waze ou qualquer outro, eles te dão, inclusive, eles te dizem o trajeto, o melhor trajeto, e ele te diz que hora que você chega lá, quanto tempo você vai levar e que hora que você vai chegar. E eles são aplicativos que eles realmente são muito bem calculados. Para vocês terem uma ideia, só com relação ao tempo, abrindo um parêntese aqui, uma certa feita eu fui para um local aqui chamado Península de Maraú. É um local lindo, uma cidade linda, de praia, turística. Inclusive até lá que aquele Duda Mendonça, que trabalhou na campanha político, ele tem uma casa lá e que ele alugava, que o jogador Neymar, por umas 3 vezes, alugou lá e foi para lá. Um lugar lindo. Mas assim, para quem vai chegar lá de carro, tem uns 40 minutos do trajeto que é de estrada de chão, muita buraqueira, enfim. E aí eu fui de carro com minha família. Nós fomos e quando eu estava chegando perto, tipo, faltava esses 40 minutos, dizia lá, falta 40 minutos, mas os 40 minutos estava contando com 2 horas. Eu digo, poxa, eu rodei mais do que isso, só tem 40 minutos não, 40 segundos, ou 40 quilômetros, desculpa, 40 quilômetros. Então, 40 quilômetros em mais de 2 horas, rapaz, eu tô achando que tá marcando errado. Mas pense que bateu certinho. Foi o tempo que nós levamos, 2 horas em 40 quilômetros de estrada de chão, buraqueira, enfim, para poder chegar. Mas assim, depois que você chega lá nessa cidade, já lhe dou a dica, se você quiser visitar aqui na Bahia, Península de Maraú é um local lindo, lindo. Um local de muitas paisagens, muitas praias e muita coisa para fazer, muito local, lugar natural bonito, trabalhos com mergulho, passeio de lancha e muita coisa legal. Então eu sei que depois que a gente chegou lá, a paisagem valeu a pena, mas quando a gente estava no trajeto da buraqueira demorando de chegar, foi complicado, porque as crianças querendo chegar logo e a esposa dizendo, nossa, que lugar distante, foi a primeira vez que a gente tinha ido, mas no final das contas, vale muito a pena, tá? Super indico. Beleza, o artigo 844, ele diz o seguinte, caput, o não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação e o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato, foi o que nós acabamos de falar ali. Só que aí, o que acontece? Assim, o juiz ele pode, claro, se negar a receber com base no caput desse artigo. Ele pode se negar a receber a defesa dos documentos da reclamada, certo? Em que pese tenha a inserção do parágrafo 5º desse mesmo artigo,
que foi colocado pela reforma trabalhista, que é o parágrafo 5º, que diz lá que, estando presente o advogado com defesas e documentos, o juiz vai receber e não vai aplicar revelia. Só que não existe, como eu digo aqui, ó, não existe ilegalidade no caso do não recebimento pelo juiz da defesa e dos documentos, uma vez que o caput já diz o não comparecimento. Por quê? Por que isso? Porque o mesmo ocorre com o reclamante não tem brecha. A lei foi boazinha para a reclamada, dando essa oportunidade, se ela não chega em tempo e está lá o advogado quando. Porque imagine, se for assim, a gente poderia também ponderar da mesma forma pelo reclamante. O reclamante não compareceu diante desse artigo que diz que pode receber, então o reclamante também ele tem a opção de vir só o advogado e ele não comparecer, entende? Não seria desculpa, então não justifica eu, como juiz, eu jamais daria essa concessão. Não compareceu, para mim é revelia, não importa, não recebo contestação, não recebo documento, embora sim, muitos juízes recebem, mas eu entendo que não deveria. Inclusive, esse parágrafo 5º é questionável, porque, na verdade, é uma opção que foi dada para a reclamada, e aí é engraçado quando você fala sobre essas coisas, quando você se depara com advogados que trabalham só para reclamante, ou então os que trabalham só para reclamado. Os que trabalham só para reclamado vão dizer, não, é salutar, é claro, porque vão querer justificar a forma dele. Quando é só reclamante, não, meu amigo. Não compareceu é a mesma coisa que acontece, é aquela velha história, né? O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, de certa forma, eu penso que o mais justo é que o juiz, na verdade, ele não receba. Mas se o juiz quiser receber, também ele vai estar ali de acordo com o parágrafo 5º. Se não receber, você está pela reclamada, o que você vai fazer é protestar e fazer constar que você, enquanto advogado, está ali, que quer, está entregando a defesa que foi indeferida pelo juiz por conta da ausência, mas com base no parágrafo 5º do artigo 844, é completamente possível, porque aí você tenta, de alguma forma, salvar a questão da ausência do seu cliente reclamada, tá certo? Mesmo chegando atrasado, meus queridos, é importante a gente se atentar para isso, que o fato da parte chegar atrasada não quer dizer que ela não pode participar do ato da audiência. Chegou 30 minutos de atraso, já era. Não, ela pode participar. Se a audiência é pública, qualquer pessoa pode participar. Por que ela não pode participar? Pode participar. Aplicou revelia, tudo bem, mas ela pode participar. Nada impede que a parte participe. Ok? E aí, o que acontece? A jurisprudência com relação a essa questão de atraso tem, inclusive, mitigado essa questão da aplicação da OJ 245 da STI 1 TST, quando se trata de pequenos atrasos e desde que não prejudique a audiência. Então, veja, nós temos dois pontos a serem observados que você pode, de certa forma, arguir se você está pela parte que atrasou. Então, veja, o atraso é pequeno? Atrasou pouca coisa. A audiência começou agorinha, e 5 minutinhos, e também não prejudicou a audiência. Não houve prejuízo para a audiência esse atraso da parte. Então, nesse caso, aí você vai requerer que seja mitigado, enfim. Se o juiz negar, se ainda assim ele aplicar, você vai protestar e vai fazer constar na ata de audiência que o atraso foi ínfimo, tendo em vista, você tem que constar o horário que chegou e que não houve prejuízo para a audiência. Agora, se acontecer esses dois fatos, aí já é mais complicado. Veja, é razoável que o juiz observe o momento em que a audiência está para aplicar as penas às partes por atraso ou não. Aí é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O juiz ele precisa ter esse olho clínico e essa ponderação necessária para os fatos de que o atraso é ínfimo, houve prejuízo para as partes. Se não houve, não tem prejuízo. Não tem por que não aceitar que a parte participe. É claro que aquele que estava contando, por exemplo, com a revelia vai ficar triste, mas também não é justo se o atraso é ínfimo e não há prejuízo. Por exemplo, se tiver no momento da qualificação das partes ou ainda de conciliação, é razoável que o juiz reconsidere.
Mas é claro, considerando o não prejuízo à audiência e o atraso ínfimo, um pequeno atraso, tá certo? Então vamos imaginar uma situação hipotética. Você chegou para a audiência com seu cliente reclamante. Chegou lá no horário, a parte contrária não chegou. O advogado está lá. E o advogado, excelência, meu cliente disse que está chegando. Ele já está subindo, já está chegando na sala de audiência, está estacionando o carro. Só que para ele estacionar, por vezes, a Justiça do Trabalho, por exemplo, aqui na minha cidade, é no centro da cidade. Então, para você encontrar estacionamento é bem complicado. E aí, se essa parte demora lá 10, 15 minutos até que ele chegue na audiência, ele já atrasou um bom tempo. Sem contar que é o seguinte, é sempre bom observar o horário que foi designado à audiência. Não é somente o horário que ele chegou para a hora que iniciou a audiência. É o horário designado. Então, veja, a audiência foi designada para as 9h30 da manhã, certo? Só que a gente sabe, quem já milita nessas áreas de contencioso, como, por exemplo, a Justiça do Trabalho, existe a imprevisibilidade das sessões. Então, uma sessão que às vezes é de conciliação, era rápida, demora porque acabou tendo conciliação, então ali os ajustes que são feitos acabam atrasando um pouco, e aí uma vai atrasando a outra. Então, aquela audiência que era para começar 9h30, ela vai começar 10 horas, 10h20. Então, perceba, 9h30 foi marcada a audiência. Quando dá 10h10, a audiência iniciou. E aí o advogado da parte contrária diz assim, ó, o meu cliente, ele está subindo, diz que só está estacionando o carro, ou então está descendo do ônibus agora. Não teve nenhum contratempo, a justificativa é só não foi o trânsito engarrafou, é problema. Não tenho nada a ver com isso, eu quero a aplicação do OJ 245. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer constar o seguinte, a audiência, a presente assentada, a presente sessão, estava designada para as 9h30 da manhã desta data. Todavia, por conta da imprevisibilidade das sessões anteriores, a presente sessão acabou por atrasar, de forma que se iniciou às 10h10 da manhã, ou seja, com 40 minutos de atraso. A parte reclamada informou por meio de seu patrono que estaria chegando e que estava estacionando o carro. Porém, ao chegar na sala de audiência, levou mais 15 minutos. Então, 15 minutos após iniciar a audiência, já foram qualificadas as partes, já foi ouvido o reclamante, o depoimento pessoal do reclamante já foi ouvido pelo juízo, ou seja, já houve prejuízo para a audiência e o atraso ele não é ínfimo, porque ele teve 40 mais 15, 55 minutos de atraso. Então, você vai constar o seu protesto caso o juiz decida por ouvir essa parte, entende? Então, é isso que você vai fazer. Começou a audiência, eu não quero saber. Começar atrasada, piorou. Eu não quero nem saber se ele vai começar, atrasou só um pouquinho, você vai rebater, você vai protestar com base na OJ 245 da SDI1 do TST. Porque quando a audiência já está atrasada, a audiência já está atrasada em 50 minutos. Ele não chegou, ele chegou com 5 minutos, é ínfimo, tudo bem, mas não tem nada a ver com isso. Deixa o juiz decidir. Eu vou fazer constar na ata de audiência e vou requerer que seja declarada a revelia com a aplicação de seus efeitos. Entendeu? Então é mais ou menos assim, isso aqui é uma questão extremamente prática e que você, quando senta para fazer audiência, você tem que ter conhecimento disso para que você já possa, de certa forma, ganhar o processo com um simples ato desse. Entendeu? Porque se o juiz não considerar, você, pelo menos em recurso, você pode rebater isso. A necessidade de aplicação de revelia, tendo em vista que a reclamada atrasou. Vai fazer a mesma coisa que você fez constar lá no seu protesto. Belezinha, galera? Então, é isso aí. Agora, o seguinte, isso aqui é a gente tratando do atraso das partes. Agora me diga, e quando o atraso, meus amigos, for por parte do juiz, existe alguma tolerância? Aí a gente vai ver, na verdade, que
Em que pese, eu já adianto para vocês, haja uma certa tolerância permitida por lei para o juiz em caso de atraso, é necessário que o juiz ele saiba, e todos nós temos o dever da pontualidade na audiência. Não é dada essa liberdade para absolutamente ninguém. Há uma tolerância, claro, para o juiz, pode acontecer ali, mas essa tolerância é apenas para o juiz. Não cabe às partes, de forma analógica, tentar utilizar isso, essa questão de que para o juiz tem a permissividade, nem adianta você arguir, porque a jurisprudência já entende. Essa aplicação é tão somente para o juiz. Qualquer das partes que tentar, não adianta. Tá certo? Então é o seguinte, essa tolerância que é dada para o juiz, a gente tem 2 pontos a comentar. Um é na CLT e outro é no Estatuto da OAB, certo? O Estatuto da OAB, que é uma das prerrogativas do advogado. Só que o seguinte, a CLT, no artigo 815, parágrafo único, ela é muito menos tolerante, no caso, para com esse atraso do juiz, porque o parágrafo único vai dizer o seguinte: se até 15 minutos após a hora marcada o juiz ou o presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar no livro de registro das audiências. Beleza, então o que acontece? Você chegou para fazer a audiência e o juiz não chegou. O que você vai fazer? Você vai até a vara da audiência, ver se já tem um secretário lá, alguém que possa te atender e que tenha competência para, pelo menos, dirigir esse ato, para fazer os comandos necessários ali, para fazer constar na ata. Agora, sim, por vezes, pelo menos aqui na minha região, qual é a praxe? O juiz não chegou ainda, a vara fica trancada. Então, aí nesse caso, o que você vai fazer? Você vai se dirigir até a secretaria, que normalmente é do lado da sala de audiência. Vai até a secretaria, chega lá, pede para conversar com o diretor de secretaria ou, de repente, com o secretário que estaria servindo o juiz, ou o escrivão que estaria servindo o juiz na audiência. E faz constar, pede para constar na ata de audiência que estão presentes você, enquanto advogado, seu cliente, reclamante ou reclamada, e as testemunhas. Mas que, como a audiência estava designada para tal horário e já se passaram mais de 15 minutos, então você vai se retirar e você vai pedir uma certidão disso. Depois você vai peticionar nos autos e pedir que o juiz remarque uma nova audiência. Tá certo? Agora sim, ó, conselho de amigo, eu coloquei até aqui, ó, conselho de amigo. O juiz, quando ele aplica a revelia, o arquivamento do processo, o juiz está fazendo nada mais nada menos que cumprindo o papel dele. O juiz ele não tem pressa. De certa forma, ele só tem que fazer cumprir o papel dele. Você, enquanto advogado, você tem que ponderar sobre os possíveis prejuízos que o seu cliente poderá ter com essa saída. Porque, por exemplo, se você está pelo reclamante e você fala para ele, não, nós vamos ter que ir embora, e tal, sem nenhuma justificativa, chega lá e dizer, eu vou embora, porque simplesmente para poder se impor às vezes. Eu acho que nós, enquanto advogados, temos que estarmos um pouco abertos a essa questão de não ter que ficar medindo força com o juiz. Tem advogados que têm o prazer de querer medir força com o juiz para poder mostrar conhecimento. Não, não perca tempo com essas coisas. É claro que você vai ali se manifestar quando necessário, mas existem momentos que você tem que ponderar, inclusive sobre os possíveis prejuízos que o seu cliente pode ter, inclusive você, porque se atrasa o pagamento para ele por conta de uma sentença demorada, para você também. No caso, você está pelo reclamante, então, mais ainda, você tem que pensar o seguinte: vale a pena eu sair aqui agora? Não sei quando é que vai ter a próxima audiência. O cliente já está aqui, já está com a testemunha boa, você já sabe que é boa, aí você vai sair, você vai embora? Vai se preparar, a não sei que você tenha um outro, por exemplo, um outro compromisso que não tinha como. Por exemplo, tinha uma outra audiência, está na hora da outra audiência, você não conseguiu nenhum advogado para fazer essa outra audiência para você, e aí um advogado pautista, e aí você não tem jeito, tem que fazer uma audiência importante, com matéria de prova, essa outra audiência. Então, assim, você tem que ponderar sobre todas as coisas. Por quê? Por conta dos prejuízos. Agora, você está pela reclamada. A reclamada não tem intenção de acordo, quer empurrar o processo para frente. Você vai ter uma outra audiência. Então, são coisas que, assim, a gente sabe que o processo do trabalho,
processo como um todo, ele é algo que se move por estratégias. Então, você tem que pensar qual é a minha estratégia. Você, na verdade, está aqui para aprender isso. Qual é a melhor estratégia? A gente aqui te dá ferramentas para que você possa ponderar. Te ensinando a pescar. A gente não vai lhe dar o peixe, até porque não tem como. Mas te ensinando a pescar, você vai ponderar. Então, seu cliente não quer fazer acordo, ou mesmo porque entende que a ação é improcedente, você está ali com uma boa defesa e tal, você pode ter pressa, ou então você pode simplesmente chegar lá, fazer constar e sair. Você está justificado? Tá. Você saiu de lá com a certidão, dizendo qual era o horário que você estava presente, que a parte estava, que as testemunhas estavam. Então, você tem todos os motivos para sair. Mas é o que eu digo, sempre pondere quais são os riscos que podem envolver essa saída. Se você tem pressa, tá pelo reclamante, volto a dizer, você tem todos os motivos do mundo para poder ficar e aguardar, sem problema nenhum, sem querer medir força com o juiz, sem brigar nem nada. Fica ali, a não ser que não tenha jeito, meus amigos. A não ser que não tenha uma outra solução, beleza? O artigo 7º do Estatuto da OAB, ele fala das prerrogativas dos advogados, certo? E lá no inciso 20, ele é mais, como é que eu posso dizer? Ele é mais maleável com relação a esse tempo do juiz, porque ele diz o seguinte: são direitos do advogado retirar-se do recinto onde se encontre aguardando o pregão para o ato judicial após 30 minutos do horário designado, e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Aí você vai fazer a mesma coisa. Agora veja, vamos lá. Isso aqui você pode aplicar na seara civil. O inciso 20 do artigo 7º. Para quem advoga na seara civil, vai aplicar esse inciso e artigo do Estatuto da OAB. Embora o seguinte, é bom a gente ponderar o seguinte: na CLT, não há que se falar, no caso, nem aplicação desse artigo 7º da OAB, sendo que esse daqui ele já te dá a possibilidade, e até porque ele diz o seguinte: os presentes poderão retirar-se. Os presentes poderão, ou seja, todos, advogados, seu cliente e as testemunhas poderão se retirar. O Estatuto da OAB está falando somente do advogado. O advogado poderá se retirar após 30 minutos. É direito do advogado se retirar do recinto. Passou 30 minutos, ele pode fazer. Mas eu digo a mesma coisa. Mas para nós aqui, estamos aqui trabalhando numa área especializada, e é o que eu te aconselho que você seja, sempre tente ser um especialista, te dá menos trabalho, você produz melhor e tantas outras vantagens. Para nós, especialistas na área trabalhista, nós vamos nos utilizar do artigo 815, parágrafo único, de 15 minutos. E isso, é claro, uma última hipótese, a depender da estratégia que você quer usar. Sempre pense, quando você fizer qualquer ato, sempre pense na questão da estratégia. Qual é a melhor estratégia que eu posso usar para este caso em específico? Ponderado isso, você simplesmente age. Beleza? O atraso do juiz, portanto, não se aplica aos casos de atrasos por conta de audiências anteriores. Como eu falei, a imprevisibilidade das sessões não pode dar vazão aos advogados das partes julgarem ser um atraso e se retirar do recinto. Por quê? A audiência iniciou anterior à sua, não tem como prever o horário para acabar. Embora esteja designada lá um horário, a sua obrigação está lá. Esses artigos eles falam tão somente para o caso do juiz que não chegou ainda. Mas para o juiz que ele já está lá, o juiz já está trabalhando, já está fazendo outras audiências, não tem como você arguir isso. A audiência passou do horário, não tem como. Até porque a questão da audiência passar do horário não é responsabilidade do juiz, são as circunstâncias. Então, quando é que você vai fazer isso? Se o juiz não chegou. Normalmente, quando, no caso, sua audiência é a primeira audiência. A primeira audiência, o juiz não está na casa ainda, não começou a fazer audiência, não chegou, aí tudo bem, cabe. Do contrário, ele já está fazendo outras audiências, sua audiência pode atrasar o que for. O que você pode fazer é o quê? O juiz já está lá, você tem outra audiência, você pedir para inverter a pauta. Por vezes, os juízes fazem isso. Se eu gostaria de pedir para inverter a pauta, conversa com o advogado da parte contrária,
porque você tem outra audiência. Se o advogado aceitar também, tudo certo. Ou, de repente, se a audiência vai ficar muito tarde, já aconteceu comigo. Teve uma vez que eu fiquei para uma audiência, a minha era a última, só que as pautas anteriores, minha audiência estava marcada para 10 da manhã. Deu 14 horas e nada da audiência anterior a minha terminar. Aí o próprio juiz chamou a gente, chamou a parte contrária e falou: doutores, vamos remarcar, porque eu já estou cansado também, a produção, a audiência de vocês tem muita matéria de provar? Tem muita matéria de prova, então vamos remarcar. Aí todo mundo fica chateado, mas é o que você faz. Vai deixar a sua testemunha ciente, para você não perder a oportunidade, a testemunha já está lá, porque se de repente na próxima data ela não puder ir por algum motivo, você não perdeu a oportunidade de constituir sua prova. Então isso é importante também, você está ligado. Já está lá com a testemunha, vai ser remarcado, então deixa a testemunha ciente. Na próxima audiência você vai ouvir essa testemunha que já está ciente, sob pena, inclusive, de coerção policial. O juiz ele pode determinar que essa testemunha, se ela se negar depois de estar ciente, e determinar que força policial vai buscar ela para poder testemunhar, embora assim, não é aconselhável. A testemunha chega lá com raiva, às vezes vai falar até o que não deve para poder prejudicar o seu cliente. Então, esses pontos eles devem ser sempre ponderados, tá certo? Você vai analisar a questão do atraso, a estratégia que você precisa e também volto a chamar a atenção da questão da necessidade de você observar a questão de que se o juiz já está trabalhando, não tem por que você alegar o atraso do juiz, porque aí é parte da imprevisibilidade das sessões, beleza? E aí tá tudo certo, a gente termina por aqui e até a próxima.